Hello, 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 todo mundo! Todo mundo que está aqui nessa noite fria de Brasília, sexta-feira, querendo saber tudo sobre como ficar livre do código de barra. Vocês aqui no Instagram, vocês aqui no YouTube, vocês, aliás, desculpa, no Facebook, aqui no YouTube, também no nosso podcast, que é o Dr. MP Cast, no nosso Spotify. Muito bem, Cleusa Feliciana, que na verdade é Yara, querida, Camille, Joicela, Dr. Shakur, the greatest man in the world for butt augmentation. Nice to be here, my friend. Muito bem, senhora Chandra, muito bem, muito obrigado. TT Câmara, Alexandre Trovão, aqui no Facebook, aqui no Instagram, o som de Donna Summer, Breakdown. Por que eu coloquei a Breakdown da Donna Summer? Porque a pele, quando você tem o código de barra, a pele quebrou. Então, esse Breakdown, a gente quer que vá embora, forget os tempos ruins e vamos lembrar de tempos bons. Muito bem, gente, muito bem. Hoje é isso que a gente vai falar, o código de barras. Sou o Múcio Couto, cirurgião plástico aqui em Brasília, em Dubai, e eu vou falar pra você tudo que você pode fazer pra ficar livre do seu código de barra. Mas antes, vamos tirar a nossa Donna Summer. Muito bem, gente. É isso aí, código de barra. Pois é, aí você fala assim, poxa, mas código de barra, de novo? Não, na verdade a gente nunca fez uma live exatamente sobre o código de barra. A gente já fez uma live sobre como melhorar os lábios, quais as relações entre os lábios, de proporção, etc e tal. Mas vocês sabem de uma coisa? Mexe e vira no consultório, a gente recebe pacientes que vêm se queixar e querendo melhorar do código de barra. Aliás, eu vou até contar para vocês um negócio engraçadíssimo aqui. Uma paciente minha lá em Dubai, ela veio e disse o seguinte, eu queria melhorar minhas linhas dos lábios. Eu falei, o código de barra? Ela falou, não, o meu já é um QR Code. Já acabou esse negócio de código de barra, tá péssimo. Embora lá fora do Brasil, as pessoas não falam código de barra. É muito raro alguém falar o barcode. Eles falam smoker lines, que são as linhas dos fumantes. Não é, Matheus Ferreira, Raquel Souto, Eli Everton? Então, nada de código de barra, nada de QR Code, as pessoas querem ficar o máximo possível com os lábios mais legais. E aí, eu decidi falar sobre isso hoje porque ninguém gosta de uma coisa assim. Será que você gosta? Você acha legal? Aqui no Facebook, aqui no nosso Instagram, tá vendo? Isso aqui que é o famoso código de barra desgraçado. Ninguém gosta de código de barra, as pessoas querem ficar com a boca assim. É ou não é? Tá vendo lá? Por que essa moça, essa felizarda, ficou com menos linhas? Ela era assim. Olha que máximo, não é o máximo? Tá vendo o código de barra, ruga, blá, e olha como ficou. Tá vendo o Facebook? Tá vendo aqui no Instagram? Pois é, vocês estão vendo que na verdade não houve uma melhora só no código de barra, houve uma melhora na pele como um todo, óbvio. Mas se você vai trabalhar código de barra, você tem que ter uma ideia geral de como é que a pele está. E aí a gente vai falar exatamente sobre isso. O que acontece quando a gente tem essa formação do código de barra? Na verdade, gente, código de barra é fruto da contração da musculatura que a gente tem em torno dos lábios. Existe um músculo que se chama orbicular dos lábios. Tem o orbicular dos olhos e o orbicular da boca. Muito bem, então para que serve isso? Ele serve para fechar a nossa boca. A gente tem vários musculozinhos que abrem a boca, que fazem beijar, que fazem o beicinho, tipo, não quero código de barra. Pois é, e o especial, nesse caso, é o tal do orbicular da boca. Esse orbicular da boca, pelo próprio nome, é um treco, um músculozinho que a gente tem 360 graus em torno da boca. Por isso que a gente quebra a pele, óbvio. E por isso que lá fora do Brasil de modo geral, eles chamam de linhas do fumante. Porque, claro, você fuma, você beija, você toma sopa, você fala a letra U, você vai fechar o seu lábio. Eu me lembro que uma vez eu morei em Paris, em 1988, e eu lembro que eu achava muito chato aquele negócio dos franceses ficarem mas é o jeito que eles sabem falar. E é por isso que lá na França, ou pelo menos as pessoas que falam francês, elas têm, e principalmente as que fumam, que aliás na França é uma epidemia danada, todo mundo adora fumar até hoje. Então é por causa dessa contração circular da pele em torno da boca que a gente tem o aparecimento das linhas de fumante ou do código de barra. O problema então é na musculatura? Não, o problema é na pele. A musculatura é a causa.
Óbvio. Aí você fala assim, mas então eu não vou ficar falando, eu vou ficar assim quieto. Tudo bem, eu tenho uma tia que eu gosto muito dela, ela desde que eu me lembro, ela não ri direito, porque ela não quer ter ruga. Ela tá com 80 e poucos anos, há um tempo eu não a vejo, não sei como é que a situação tá. Mas eu me lembro que ela sorria, eu não sei se isso é legal, gente. A vida sem rir, sem falar, sem contar bobagem é muito ruim. Então a gente tem que saber conviver com essas coisas. Então, fala logo, o que é que eu vou fazer para que a minha pele não seja quebrada por causa desse músculo orbicular da boca? Então é isso. Primeira coisa é, quem que causa esse troço? É o sanfonamento. É toda vez que você fuma, toda vez que você beija, toda vez que você fala francês. Então você está contraindo a musculatura de um jeito centrípeto, quer dizer, você está fazendo um biquinho, então a sua pele vai tender a quebrar. Tudo bem, então essa é a causa, mas é lógico que há outras causas paralelas. Uma delas é, por exemplo, o sol. Vocês sabem que o sol é a coisa que mais envelhece? O sol, a radiação ultravioleta. O sol é benéfico, é necessário para a gente não ter osteopenia, nenhum tipo de problema assim. Mas ele vai degenerar o DNA da nossa pele como um todo, e aí você começa a ter uma pele mais frágil, e aí sim você começa a ter aquela propensão maior para quebrar e, portanto, aparecerem aquelas linhas, que aí quando elas estão lá definitivas a gente chama de rugas estáticas. Tudo bem, isso é uma causa. Outra causa são problemas, em geral, de colágeno. Então, isso é genético. Não é muito incomum a gente ver paciente que diz assim, olha, engraçado, a minha irmã, ela não tem essas linhas aqui, e eu já tenho. Por que acontece? Bom, genética, de repente ela toma menos sol, eu não sei. O fato, gente, é que quem causa a sua linha do código de barra é o músculo orbicular da boca. Vamos lá, todo mundo! Quem causa a linha do código de barra é o músculo orbicular da boca. Tudo bem, mas até que ponto isso daí me interessa, doutor? Eu quero ficar livre desse treco. Então nós vamos tratar. Primeira coisa, não existe uma solução única para o código de barra. Vocês estão vendo que é um músculo que vai ficar sanfonando. Eu tenho uma qualidade da pele que vai levar ou não a chance de maior ou menor formação de linhas. Então eu preciso entender isso tudo de modo que não tenha um resultado, aliás, não tenha um tratamento único. A primeira coisa que eu vou pensar, aliás, as pessoas, elas chegam e dizem assim, doutor, eu queria fazer um preenchimento aqui nessas linhas do meu lábio, esse código de barra, esse QR Code, linha de fumante, sei lá o quê, para tirar. E aí você lembra daquela coisa que ainda é muito comum em lugares como a Argentina, na Itália, isso não é preconceito, mas a gente vê muito isso, onde as pessoas acham, e médicos, eu estou falando de médico, acham que a gente vai tratar as linhas só preenchendo. Aí você injeta um preenchedor, injeta um preenchedor, injeta um preenchedor e esse treco vai virar a boca de macaco. Quem aqui nunca viu aquela coisa, aquela boca dura que a pessoa não mexe? Isso é bonito? Horroroso! É nojento, eu detesto essas bocas congeladas, duras, sem expressão nenhuma. Não é verdade? Olha, por incrível que pareça, o meu iPad, vocês não acreditam? Ele perdeu a bateria. Eu não acredito. Daqui a pouco eu vou carregar e vocês vão ver, ok? Aquela foto de novo que estão me pedindo. Muito bem. Então, gente, olha, presta muita atenção. Se você for a algum lugar e aí a pessoa fala assim, se você fala, ó, eu quero tratar o meu código de barra, aí o médico ou a médica vão falar assim, não, vem cá que eu vou fazer um preenchimento. Cuidado, porque o preenchimento sozinho te dá volume e pior que o volume, você perde a sua expressão. Quem aí nunca viu pessoas que ficam com aquela boca dura? Sabe? Aquilo é patético, gente, pelo amor de Deus. Então, cuidado, preenchimento trata, mas não é só o preenchimento. Por isso que eu comecei com essa introdução do que causa, como é que é a anatomia, e aí como é que então a gente vai abordar. Vamos lá então, como é que a gente vai tratar. Primeira coisa, você tem que saber, você aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Dr. MPcast, vocês têm que saber que é impossível remover tudo. Porque quanto mais coisas eu faço, mais eu atrapalho a sua expressão. Então, um pequeno nível pode ser que ainda aconteça. Existem casos maravilhosos, como esse que eu mostrei, que praticamente a gente tira tudo. Mas então vamos lá entender. Gente, a causa não é o músculo. Então tem tudo a ver
em determinados pacientes que têm uma ação muito forte do músculo, usar um Botox. Nossa, Botox para boca? Sim. Botox a gente usa até para... A gente não, mas os médicos usam até para fissura anal, até para problema retal, até para problema de urologia. Botox é um treco que relaxa a musculatura. Então, tudo que se precisa relaxar a musculatura, o Botox está indicado, né? A toxina botulínica. Então, sim, eu gosto muito de pensar, e claro, tem casos que não precisa, mas assim, naqueles casos muito ativos, por exemplo, vocês estão me vendo falar, não estão vendo? Eu não sou assim, eu não fico falando. Aliás, eu não estou falando, je ne peux pas parler français, parce que les français n'ont pas a nécessité de fermer la bouche. Estou falando em português, então a gente não usa tanta musculatura. Mas tem pessoas que usam tanta musculatura que eu preciso começar com um Botox. Não faz sentido? Se a causa não é a contração muscular, então o que é que diminui a força muscular? Uma tesourada? Sim, mas ninguém vai fazer isso, né? O mundo tá tão doido que alguém vai te propor dar uma tesourada lá no seu músculo e aí você fica sem linha e sem expressão. Tomar sopa nem pensar. Fumar parou, não dá. Então, gente, ó, primeira coisa é tratar o excesso de contração. Sim, toxina botulínica. A dose é pequeniníssima, em geral a gente usa de 2 a 4 unidades e a gente tem lugares especiais para a gente fazer. Tem que ser na borda do vermelhão. Porque se eu faço mais alto, eu vou fazer outras coisas que eu não quero. Por exemplo, se eu injeto a toxina botulínica mais alto, eu vou tirar de ação músculos que abrem a boca quando a gente está sorrindo, por exemplo. Aí a gente fica com o sorriso caído. Cuidado, Botox funciona, mas como tudo na vida, caldo de galinha e prudência é sempre bom. Então o Botox sim funciona, em geral pode ser sim o primeiro procedimento nos pacientes que contraem demais ao falar, entende? Então a primeira opção é um Botox, toxina botulínica, 2 unidades, para quem lida com isso sabe que é pouca coisa, mas em geral já resolve, e a gente diminui então um certo excesso de contração. Muito bem, aí a gente vai pensar assim, existem diferenças de qualidade de pele, existem peles que são mais jovens, e que ainda tem uma certa espessura legal, então eu posso pensar em preenchimento. Sim, aquele que eu acabei de falar mal, ele funciona, mas como na canja de galinha, prudência é necessária. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou decidir fazer um preenchimento, e aí eu estou falando, por exemplo, de ácido hialurônico, né, tem várias marcas no mercado, eu vou pensar, eu sempre decido, eu sempre proponho para os meus pacientes fazerem uso do preenchimento em torno da boca. Primeira coisa. Ué, mas eu não estou entendendo, esse homem está falando o que da boca? Eu não quero ficar com bico de pato, eu quero só tirar minhas linhas de expressão. Ok, mas na medida em que eu tenho mais colágeno no meu arco de cupido, vocês estão vendo? Sabe essa viradinha assim que a gente tem em torno da boca? Isso é colágeno e a gente vai se perdendo. Então, quanto mais eu perco essa borda de colágeno, mais fácil a minha boca acha para sanfonar. E aí ela vai, quebra. Então, na minha modesta opinião, primeira coisa, eu fiz um botoquinho. Muito bem, posso até fazer junto com o preenchedor. Mas a minha impressão é que e a minha experiência me diz que eu acho que eu estou no caminho certo, é que quando eu faço o preenchimento na borda do lábio, eu vou então dificultar parte da contração. E muita linha do código de barra já vai embora. Aí, claro, depois que eu fiz o preenchimento, eu vou avaliar quais linhas que estão mais evidentes. Quais as áreas que a gente ainda tem uma linha mais profunda. Então, ali naquelas linhas mais profundas, eu posso fazer um pouquinho. Ácido hialurônico, gente, tem um monte de marca, mas o que interessa é que cada marca tem diferenças de concentração. Então, para o lábio, eu não posso usar nem a concentração muito alta, porque senão fica meio duro, e nem uma concentração muito delicada, porque senão não consegue contrapor a ação da musculatura. Por exemplo, o que você está falando? Não estou entendendo nada. Ácido hialurônico delicado são aqueles que eu uso para áreas muito delicadas. Por exemplo, tem ácido hialurônico pouquíssimo concentrado, eu não estou falando de marca. Toda marca tem diferenças de subtipos de concentração. Então os médicos sabem que para áreas delicadas, como por exemplo aqui na goteira lacrimal, as pessoas chamam de olheira,
E linhas assim super delicadas como sim, algumas de lábio e outras coisas, eu vou usar os menos concentrados. Vocês entenderam? Então aqui o que eu quero dizer é isso. Primeira coisa, quando eu penso em preenchimento, ninguém, nem em Dubai, hein? Lá em Dubai eu faço umas bocas desse tamanho, porque elas adoram, e homem também. Lá em Dubai eu preciso usar muito volume, mas nem lá, nem aqui em Brasília, eu faço bico de pato. E não é porque eu nasci em Patos de Minas, e eu nasci em Patos de Minas, uma cidade maravilhosa em Minas Gerais, que eu vou fazer bico de pato. Então a questão, mais uma vez, sim, podemos usar o preenchedor. Não tenha medo, existe uma paranoia, e eu entendo, porque tem muita aberração que a gente vê por aí, mas existe uma certa paranoia, um medo, vamos dizer assim, uma cautela de pacientes para fazerem preenchimento de boca, porque ninguém quer ficar com bico de pato, ninguém quer ficar com aquela coisa dura, esquisita. Então a diferença de um bom resultado é a prudência, é usar um volume menor e usar uma concentração também menor. E lembrar, doutores, que a gente precisa pensar que o músculo é que está causando, então não deixa de pensar no Botox. O Botox, sim, ele não tira a sua expressão, bem feito, não tira a expressão, ele vai diminuir o sanfonodo. Tem gente que vai falar assim, arara, e contrai a boca. Não precisa falar cupuaçu. Não, tem gente que fala ororo, e contrai. São vícios de fala. Então, para esse paciente, sim, uma aplicaçãozinha aqui assim e outra aqui assim de Botox diminui parte da contração. Aí sim, lembram-se, acabei de falar, o preenchimento de borda. Fica lindo. Uma boca preenchida nas bordas é muito bonito, dá vida, dá luz a um rosto. Não tenha medo. Fale com o seu profissional, se quiser fala comigo, vai lá em Brasília, aqui em Brasília, lá em Dubai, a gente faz uma boca bem legal. Então é isso, preenchimento sim funciona, e o preenchimento começa na borda e depois aquelas linhas mais profundas naquela pele com boa qualidade, onde a gente não tem aquelas rugas estáticas, que são aquelas que mesmo sem falar nada, a gente vê os trincadinhos. Lembra? Então, nesses casos, rugas mais, às vezes até mais profundas, mas a pele de boa qualidade, preenchimento na borda do arco de cupido e na borda do vermelhão do lábio inferior. E aí, no mesmo dia, nas linhas mais profundas, um pouquitico de preenchimento. A gente evita fazer o preenchimento dentro da derme. O que é isso? Dentro da pele, porque senão pode ficar meio alto quando o paciente não está falando nada. Aí fica umas salsichinhas. Eu sei que alguém fala assim, né, mas eu fiz uma vez e ficou meio alto. Infelizmente isso pode acontecer nas melhores mãos, porque às vezes a gente tem assim, onde a gente injeta o preenchedor, a gente tem uma rede de tecido, de fibras e de músculo e etc. E que às vezes não permite esses tecidos mais profundos que o preenchedor se adapte melhor. Então pode ser que fique um pouquinho mais alto. O que você faz? Tem uma enzima. Olha que beleza. Tem uma enzima. Eu não estou usando ácido hialurônico, então eu tenho um treco que derrete ácido hialurônico. É uma enzima, chama-se hialuronidase. A gente faz, tem casos que derrete na hora, mas às vezes levam-se horas, talvez um dia, para terminar de derreter. Então é isso, gente. Sim, preenchimento pode ser feito, fica bem legal quando bem entendido. Não é solução para todo mundo. O que você quer dizer? É sexta-feira, eu quero sair, aproveitar, festa junina. O que eu quero dizer é que os pacientes que têm a pele assim de uma qualidade ruim, com ruga estática, o que é ruga estática? É aquela ruga, aquela linha, aquele código de barra que você falando ou não falando, elas estão lá te olhando. A pessoa tira uma foto e fala, eu odeio minha boca. Porque sem falar, eu tenho um monte de trincado. E para piorar, doutor, para piorar, meu batom sobe, meu batom escorre naquela linha desgraçada. Isso é tão comum, gente. Eu fico brincando porque eu adoro, para descontrair. Mas as pessoas se incomodam e fica esquisito. Então, na ruga estática, o que significa? A pele já foi quebrada. Como é que eu vou resolver? Vamos pensar junto. O que eu vou fazer? Quem causou? Músculo. Então, mesmo naquela que eu mostrei aquele caso antes da minha bateria do iPad acabar, me perdoa. Mas quem quiser, depois manda nos comentários aqui no Instagram, aqui no Facebook, eu quero.
eu te mando foto para você ver e te mando um e-book que a gente vai fazer dessa live para você se deliciar com todas as fotos e com todos os detalhes, tá bom? Escreva no final da live, lá nos comentários, ponha eu quero. Então, gente, naquela ruga estática, que é as pessoas chamam de maracujá de gaveta. É ridículo isso, mas as pessoas chamam. Naquela boca que já está quebrada, eu tenho tudo ali. Quem causou? O músculo. Então eu vou começar a pensar pontinho de botox, às vezes até no lábio inferior, tem gente que tem linha aqui embaixo também. Então eu começo com o lábio, aliás, a aplicação do botox primeiro. No mesmo dia, eu posso sim fazer o preenchimento da borda e o preenchimento das linhas mais profundas. O problema é que a ruga é estática. Elas não saem só com preenchimento e com botox. Eu gosto de mostrar no consultório isso aqui, por exemplo, tá vendo? A gente tem suco na nossa mão, né? Eu tenho um suco. Aí você estica a mão, você não tem mais o suco, mas vocês estão vendo que o trincadinho já tá lá? Isso é quebra de fibras, vamos chamar de colágeno, né? Que é o mais comum, mais ou menos. Então, essa ruguinha que fica, mesmo com o preenchimento, mesmo com a aplicação de botox, ela é uma lesão na sua derme. Então, meus amigos, eu preciso usar alguma coisa que vá trazer colágeno para aquela linha e não ficar só preenchendo, fazendo boca de macaco. E aquelas bocas que o mundo está se acabando e a pessoa não contrai. Olha, tem uma coisa que eu gosto de falar, tem desgraças estéticas por aí afora. Eu não sou dono da verdade, eu tenho meus defeitos. Mas quando o sujeito faz um treco desse nível, meu Deus, é inconcebível, é inaceitável, é a tal da desgraça estética. Tem bocas que são desgraças estéticas, porque elas são duras, elas não têm expressão. A pessoa não pode falar como se estivesse batendo dois sola de sapato, né? Você tem que ter graciosidade. É a mesma coisa de fazer uma plástica de pálpebra, tira toda a pele e a pessoa não pisca. Não dá. Então, gente, assim, a gente tem lá o trincado, houve a ruga estática, ela vai estar lá. E se você, mesmo que você seja um horroroso de um profissional da estética e insiste em preenchimento, porque dá dinheiro, né? Botar mais uma seringa, bota mais uma seringa, né? E depois eu falo que eu tentei, né? Deixa pra lá. Infelizmente, às vezes acontece isso. Então, não é inchando aquela boca de preenchedor. Eu preciso gerar colágeno lá. E aí vem um monte de opções. A gente tem laser de gás carbônico, a gente tem Erbium, que é o laser Fraxel, que muita gente gosta. Eu não gosto muito, eu gosto mais do ácido do gás carbônico. E a gente tem o fenol. O fenol, que eu vou fazer uma outra live sobre isso. Houve uma tragédia em São Paulo que não dava nem para discutir. A mulher é uma esteticista, é uma sujeita, uma leiga total, fez um peeling, o paciente morreu. Não dá para comentar, não dá para comentar. É a mesma coisa assim, eu não sei nada de avião, morro de medo de avião. Aí eu vou lá no cockpit, pego o avião para decolar e esborracho no chão. Não dá para analisar, não dá. É um total leigo que esborrachou o avião. Aquele caso de São Paulo com o peeling de fenol, meus amigos, esqueçam. Foi uma tragédia. Mas não dá para comentar. É uma senhora que não tem a menor formação, usou um produto médico num paciente sem o menor cuidado. Bom, tudo bem. Hoje a gente não pode ficar, né? Mas enfim, o peeling de fenol é maravilhoso. Aquela foto que eu mostrei no início da live é um peeling de fenol. O fenol é, de tudo que existe nesse planeta para rejuvenescimento de pele, a melhor opção. Eu falo isso do alto dos meus 32 anos de carreira como cirurgião plástico, como médico esteta, professor da Academia Americana de Medicina Estética, dou aula sobre isso, uso todos os lasers, uso todos os preenchimentos, faço todas as plásticas e nada se compara ao peeling de fenol, por exemplo, no tema de hoje, o código de barra, ok? Agora, claro, existem outras opções e aí talvez no segundo lugar, depois do fenol, quase empatando, tem o laser de gás carbônico. Qual é a diferença? O laser de gás carbônico eu tenho que me limitar com a agressão, porque isso é um fóton, ele trabalha com energia térmica, então quanto mais potência eu quero dar para tirar mais e mais eu posso ter depois uma cicatrização ou mesmo uma mancha, inclusive mancha branca.
Aí quem sabe sobre isso, que deve estar me ouvindo, médicos e tal, não, mas o fenol pode dar mancha branca? Pode. Mas depende da fórmula que você está usando, depende do tipo de pele que você indicou e do tipo de técnica que você está usando. Por exemplo, o número de passadas. Por exemplo, o preparo e o cuidado que você tem depois do procedimento. Por isso é um procedimento médico. Então, gente, é isso aí. Código de barra vem da ação muscular. A pele quebra e ponto final. Como é que eu vou tratar? Eu preciso avaliar. Mas naquele exemplo clássico, daquela foto que eu mostrei no início, e infelizmente minha bateria acabou, mais uma vez eu vou falar, naquele caso eu preciso trabalhar com as três coisas. Aquela moça, eu fiz as três coisas. Eu fiz um pontinho de botox, porque ela fala contraindo demais. Eu fiz um preenchimento na borda do lábio, inclusive eu deixei para algumas linhas mais profundas, e no mesmo dia eu fiz o peeling de fenol. Só mais uma coisa que eu queria falar aqui para vocês, assim, para a gente terminar, porque inclusive essa live eu vou fazer um capítulo de um livro que eu estou escrevendo sobre o rejuvenescimento, então eu não quero esquecer. A Deise está me falando, acho que foi em outro estado e não São Paulo. Não, Deise, foi São Paulo. E olha, eu vou dizer, Deise Caetano, já fiz fenol com dermatologista, maravilhoso. É isso aí, Deise, você fez com médico. Hoje o Brasil perdeu a noção, existe um problema no Brasil, chama-se ato médico, uma lei mal resolvida, mal definida e está sendo prostituída de todos os lados. E os pacientes com boa fé estão entrando nessa e está tendo muito problema. Né, doutora Antoniette Blackman, minha queridíssima amiga, grande cardiologista, Sara Queiroz aqui no Facebook, Ananísia aqui no Instagram, Ruth Gomes. Muito bem, gente, então é isso. Pupi Guto, doutor Augusto, meu anestesista, querido. Pois é, sua sogra ficou ótima. Rosane Mata, meu amor, quero fenol, queiram. Parem, vamos parar imediatamente com esse medo de procedimento médico. Eles têm risco. Você vai pegar o carro agora para você sair, dar uma rodadinha na sexta-feira, você pode morrer, sabia disso? E os procedimentos médicos são do mesmo jeito, só que são procedimentos médicos. Médicos. A mulher era uma esteticista, caramba. Como é que você vai falar? Como é que você vai analisar? Ai, coitadinha, mas o homem tinha arritmia, ela não sabia. E se ela soubesse que ele tinha arritmia, ela ia fazer o quê? Ela se formou quando? Ah, gente, para com isso. Coisa ridícula. Coisa ridícula. Outro dia lá, não sei quem aí, um outro profissional que não é médico, foi fazer uma lipo de papada, furou a carótida. Ai, lipo de papada é perigoso. Alô, o mundo tá de cabeça para baixo. Hoje você tem que falar o que é mulher, o que é homem, o que é macaco e o que é procedimento médico. Simples assim, tá tudo doido. Tá tudo doido. Só que em relação ao procedimento médico, a lei do ato médico no Brasil, autoridades, isso é um problema de saúde pública, ok? Ah, mas médico não erra, médico erra. Só que se você não é médico, você vai errar ao cubo, né? Então, gente, fenol é maravilhoso. É isso aí. Valesca Souza, Deise Caetano. Essa questão de arritmia, até o odonto verifica antes de extrair os dentes. Pois é. De qualquer modo, ainda assim é melhor um médico, né? E de preferência, aliás, é a minha conduta particular, eu não estou julgando ninguém, mas do jeito que eu entendo que tem que ser feito um trabalho decente, eu faço o fenol, porque ele dói pra caramba, com o anestesista, doutor Augusto, que acabou de comentar, né, Guto? Exatamente, falou tudo, é isso aí. A gente precisa de uma sedação. Aquele cara, pelo pouco que eu entendi, agora virei do código de barra pro fenol, mas aquele paciente, pelo pouco que eu li, parece que ele teve dores horríveis, e dores, e gritando, e de repente ele, morreu. Pode ter sido, sim, uma arritmia cardíaca pelo estresse, pode ter desenvolvido uma fibrilação atrial, sei lá o quê. Aí as pessoas também comentam, e é verdade, o fenol ele pode ser tóxico do mesmo jeito que qualquer medicamento. Toma aí 10 aspirinas, você vai ter um treco, vai lesar seu fígado ou seus rins. E a vida é assim, gente, se quer um treco seguro, vai no seu médico, tá bom? Escolhe um profissional legal, não dá nem para comentar, né? Sim, a Deise está falando, é básico olhar o cardiológico. Lógico, os dentistas também são profissionais da saúde, eles sabem o que fazem. No caso de um paciente que tem arritmia, eles vão usar anestésico, eles têm que pensar nisso. Muito bem, Deise. É isso aí, gente. Shihan Ayashi, thank you for being here, my friend. Então, gente, a mensagem é essa. Infelizmente, meu iPad acabou a bateria, eu me preparo muito para as minhas lives, não sei, hoje, por acaso, teve um saracutico e acabou. Mas, como eu falei, nos comentários, coloque lá, eu te mando hoje ainda ou amanhã as fotos que a paciente inclusive autorizou para você se deliciar.
E finalmente, gente, é isso. O código de barra é uma consequência da ação muscular. E essa ação muscular quebra o colágeno e, portanto, eu preciso repor esse colágeno com preenchedores. Mas quando a fratura, eu adoro nas minhas aulas usar o termo fratura. Quando a fratura ela chega lá na superfície, eu preciso entender que houve uma trinca, uma rachadura, e eu preciso repor esse colágeno, não mais com preenchedor, mas com peelings, pode ser peelings mais leves, laser de gás carbônico, web e tal, e inclusive o fenol. Consuelo Badro, uma honra ter você aqui, muito obrigado, minha querida. Rosane Mota, e é isso, gente, tudo na vida, canja de galinha e não sei mais o que, precisa ter prudência. Aliás, não, canja de galinha e prudência não fazem mal a ninguém. E o código de barra é isso aí. Se você quer melhorar, minha sugestão é essa. E uma pergunta também que me fizeram aqui. Ana Paula, boa noite, minha querida. Bem-vinda aqui. Tô acabando, infelizmente. Mas vai ficar gravado aqui no Instagram, aqui no Facebook, também aqui no YouTube e no nosso Spotify, que é o Dr. MP Cast no Spotify, né? Que é o nosso podcast. Pois é. Então, aí uma pergunta que me fizeram que eu não posso deixar de responder, já tem meia hora, vai ficando longa, vai ficando chata. E o que eu faço depois? Muito boa a pergunta. Então, vamos lá. Eu fiz um Botox. Quanto tempo dura o seu Botox? Isso é uma coisa pessoal, mas Botox, de um modo geral, seja aqui na boca, seja nos olhos, seja para sudorese, etc., ele dura em média de 3 a 8 meses. Isso é o que a gente considera o que é o normal. A grande maioria dos pacientes, o meu Botox, por exemplo, que eu tô com Botox, né? Sou filho de Deus. O meu Botox ele dura em torno de 4 meses, o seu Botox dura 3 meses, o seu dura 6, isso é uma coisa pessoal. Então, a cada 3 ou até 8 meses você deveria refazer. A questão é que o Botox, gente, é uma entrada. Olha que interessante. O Botox aqui não se caracteriza como um tratamento perene. Por exemplo, quando eu faço o pé de galinha e eu quero continuar bem, eu preciso repetir o Botox. Quando eu faço para o código de barra, o Botox é uma entrada, como numa refeição. Então eu faço para quê? Para que o músculo diminua aquela intensidade e aí os outros procedimentos que eu vou fazer, eles têm um efeito mais legal. Por exemplo, o preenchimento, ok, esse que eu estou te falando, que é o ácido hialurônico, é um preenchedor absorvível. As melhores marcas, os ácidos hialurônicos, eles duram por 2 até 3 anos. Tem pacientes que duram até mais. Eu tenho uma paciente que eu fiz a boca, tem 5 anos, está lá lindo, maravilhoso. Mas a gente considera, de um modo geral, de 2 a 3 anos. Só que quando eu faço o Botox antes e eu coloco o meu preenchedor, a ação do músculo que eu diminuí vai me ajudar a que esse preenchedor, por uma ação mecânica, não desapareça tão rapidamente. Então, quer dizer, não quer dizer que você vai ter que todas as vezes fazer o Botox. Muitas vezes não, basta uma primeira, porque ali eu estou fazendo um conjunto de coisas. O preenchedor, obviamente, já falei, é absorvível, ele vai durar de 2 a 3 anos. Então, a cada 2 ou 3 anos eu teria que repetir. E os peelings vai depender da profundidade do tipo de peeling que eu vou usar. No caso de um peeling mais simples, tipo um peeling de ácido tricloracético, por exemplo, que é um pouco mais superficial do que o laser de gás carbônico e que o fenol, você vai ter que repetir talvez a cada 1 ano e meio, 2 anos. Por isso que eu gosto de sugerir coisas um pouco mais invasivas, um pouco mais, vamos dizer assim, até agressivas, porque o efeito é mais longo, né? Ele dura mais tempo. O gás carbônico, na minha experiência, você deveria refazer a cada 2 anos por aí. E o fenol, garotas e garotos, esse perigosíssimo, que a esteticista fez, aquela coisa perigosérrima. É lógico que eu estou brincando, é uma coisa que precisa de cuidado, mas é da alçada médica. E obviamente a gente imagina que a pessoa sabe o que está fazendo. E aliás, aqui um parâmetro, um parêntese, o médico ele tem que expor o seu paciente, inclusive legalmente, os riscos. A gente tenta expor ao máximo os riscos, os pacientes assinam termos de consentimento, etc., para saber que há risco sim. Só que a gente tem que fazer de um jeito que a gente ofereça o máximo de segurança. Se houver isso, eu posso oferecer aquilo. Aquele outro, eu tenho isso ali para te dar o máximo possível de segurança. E não fazer em cada cabeça de porco, como se diz no Rio de Janeiro.
É isso aí, gente. Muito bem. Adoro vocês. Muito obrigado que vocês estão aqui me aguentando. Alberto Ferios, thank you. Ana Mami, Shihana Yash. Muito bem, gente. É isso. A nossa live vai ficar gravada aqui no Instagram, aqui no Facebook, no YouTube e também no nosso podcast no Spotify. Agradeço vocês. Obrigado, Guto. Muito obrigado. Mais uma coisa, Deise Caetano. Doutor, o Botox para quem faz exercício físico pesado dura menos? Sim, Deise. Aliás, um parentezinho. Se você fizer Botox hoje, fique 4 dias sem ir à academia. A ação muscular nos primeiros dias da toxina botulínica impacta no seu resultado. 80% dos pacientes que fazem Botox e vão para a academia logo no dia seguinte, nos primeiros 4 dias, 80% tem redução da ação do Botox. Isso é científico. 20% não tem o menor problema. Como a gente não vai saber de que lado você está, é melhor você não ir à academia. Hoje, por exemplo, foi uma tarde de Botox no consultório aqui em Brasília e a gente pede os pacientes não fazerem, inclusive caminhada. E outra coisa, o paciente, isso também é científico, o paciente que é atleta, triatleta, todos esses atletas, que eu não sou, infelizmente, eles em geral têm uma ação um pouco mais curta. Só para dar um resuminho, o Botox ele inibe a ação muscular. Se você tem uma intensa atividade muscular, você libera um treco que chama-se acetilcolina, que é o que o Botox, aliás, a toxina botulínica impede a saída. Então, se você tem muita ação, você tem mais receptores e por aí vai uma enxurrada de coisa teórica, que eu não sei se vem ao caso. Mas, enfim, atividade física e Botox nos primeiros 4 dias não combinam. Ok, Deise? Muito obrigado pela participação. Walter Rodrigues, a Rosilene, muito obrigado, gente. Um abraço e muito obrigado por estarem aqui. As nossas lives desde 2020, que eu comecei a fazer, estão no nosso site, www.mucioporto.com.br. E é claro que nessas lives que vão ficar gravadas aqui, nessas mídias, a gente tem lá a oportunidade de você mandar perguntas. E hoje em especial, porque o meu iPad, eu não acredito que o meu iPad me deixou na mão, coisa ridícula. Médico de 5ª categoria? Pois é, então como o iPad perdeu a bateria, eu te mando essas fotos para você se deliciar, tá bom? Muito obrigado, um abraço, bom final de semana, tchau!